Uma comissão especial na Câmara Federal estuda mudanças no Código Florestal. Pode haver mudanças também concomitantes no Código Ambiental e também na política indigenista. Uma grande luta entre ruralistas e ambientalistas dentro do Congresso Nacional. O Espaço Aberto pretende refletir esse debate, convidando a senadora Cátia Abreu, que também é presidente da Confederação Nacional da Agricultura, e o deputado Edson Duarte, que é líder do Partido Verde e membro da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Senadora, essa mistura toda vai dar no quê? Eu acho que o debate com relação ao meio ambiente é necessário. É um debate novo que apenas essa geração está discutindo. Os nossos pais e avós jamais falaram em tal tema. E o Brasil não era tão grande assim a ponto de exatamente. A prioridade era hoje. outra. A prioridade era tornar o Brasil autossuficiente em produção de alimentos e deixar de ser um grande importador de comida cara, como era nos anos 60. Então a prioridade era a produção de alimentos e nós conseguimos chegar lá. E felizmente o debate do meio ambiente chegou, que possa ter chegado atrasado, mas felizmente chegou. Então eu acho que todo o debate é muito importante para amadurecer as pessoas, o Congresso Nacional, a sociedade e trazer conhecimento sobre o assunto, que é o mais importante. Deputado, o senhor como líder do Partido Verde, como é que o senhor vê esse momento de discussão? Alexandre, senadora, ainda bem que os gases do efeito estufa não aqueceram só o planeta, estão aquecendo os debates, as discussões, as reflexões, as preocupações. O que também é discutível, né? Se está aquecendo ou não, né? Que nós estamos sofrendo mudanças, não há o que discutir. A unanimidade na comunidade científica é que nós estamos num processo de degradação das nossas condições de vida, da sustentabilidade do planeta, seja para mais quente ou para mais frio, e com uma velocidade cada vez maior. A emissão de gases tem aumentado, a sua concentração tem aumentado e os efeitos nós já estamos sentindo. A Austrália lança um grito de alerta do seu setor rural, de prejuízos na sua economia, que é importante para aquele país, assim como alguns países, ilhas, estão ameaçadas de desaparecer do mapa. Então, isto é uma realidade hoje. O que nós precisamos discutir, aí sim, que providências precisam ser adotadas, e aí uma esperança muito forte em Copenhague, mas não só em Copenhague. Qual é o dever de casa? O que é que nós iremos fazer? E aí não deve ser apenas uma lição de casa para os governos nacionais, como o governo brasileiro. Cada um de nós, os nossos parlamentos, as nossas empresas, a nossa vida no dia a dia, que providências nós estaremos adotando para contribuir para uma mudança ou pelo menos para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Agora, seria o setor rural, a agropecuária, inimiga do meio ambiente ou pode ser uma associada do meio ambiente? Eu fiquei muito feliz com um artigo dessa semana da senadora Cátia Abreu no Jornal de Circulação Nacional, falando dessa compatibilidade. O que eu tenho dito na Câmara é que o meio ambiente não é o grande adversário do setor rural, muito pelo contrário, nunca foi e não é e não tem por que ser. É um grande aliado. É um grande aliado, estratégico, faz parte inclusive de uma estratégia de marketing de mercado, talvez de um diferencial da nossa produção agrícola, e o Brasil tem condições de oferecer ao mundo produtos com a competitividade que tem hoje, não necessariamente com a pecha de que está para produzir, destruindo o que existe de agora, reserva, de floresta que nós temos no Brasil. Senadora, não há preconceitos de parte a parte? Existe preconceito, sim, existe desconfianças que precisam ser superadas, desconfianças que foram criadas há 2 décadas, mais ou menos. Então, não é difícil romper paradigmas e dúvidas, mas nós temos que trabalhar e persistir nessa direção. Agora há pouco você estava colocando uma dúvida que é muito justa com relação ao aquecimento global, por exemplo. Claro, o deputado está correto, quando realmente a Terra está se aquecendo. Mas todos os estudos dos últimos 180 anos, que é o marco até agora, nós tivemos uma época nos anos 40... 47 a 77. Isso, parabéns, está bem afiado. Exatamente esse período onde nós tivemos um aquecimento muito maior do que agora,
com uma emissão de CO2 menor do que agora. Né? Então, essa outra teoria, essa outra tese, defende que o causador deste aquecimento excessivo é o resfriamento ou não dos mares, especialmente do Pacífico, que seria o grande responsável. O Pacífico é vital nisso tudo. É vital nisso tudo. Porque, então, nesse caso, o aquecimento seria uma coisa natural e não... Cíclica. É cíclica. A Groenlândia, que hoje é totalmente coberta de gelo, o próprio nome já diz, terra verde. Lá já foi uma área agricultável. Londres tem a Rua do Vinho, a Rua da Uva, sinal que já foi quente, mais quente. Exatamente. E a gente vê quadros com o Tâmisa gelado e as pessoas patinando. Exatamente. Então, o importante é não desconsiderar nenhuma teoria, tentar olhar para cada uma delas para não haver radicalização. O debate não se concentra apenas no aquecimento e na emissão de CO2. Principalmente no aproveitamento do solo aqui no país. É preocupante a emissão de CO2. Há uma média de aquecimento de 0,7 nos últimos 100 anos, sendo que 0,5 média de aquecimento, que não é geral em todos os cantos do mundo. Antes do CO2 era o metano dos animais que eram usados para tração. Que é 20 vezes mais agressivo do que o CO2, camada de ozônio. De tal forma que hoje há uma preocupação no Brasil, muito mais do que a derrubada da mata, que é a principal responsável no Brasil, mas de 94, quando teve o primeiro registro das emissões de gases do efeito estufa no Brasil, de lá até 2005, o desmatamento cresceu na sua contribuição em 11%, sendo que a criação de gado contribuiu em 26%. Agora, deputado, como balançar essa coisa de nós somos grandes produtores de soja, precisamos plantar a soja. Somos os maiores exportadores de açúcar, temos que plantar cana. Somos os maiores exportadores de carne, temos que cuidar do bovino. Como é que a gente faz isso? Isso é perfeitamente... Porque a nossa exportação também vai acabar na mesa do pobre, porque nos dá equilíbrio, equilibra a inflação. E a terra hoje suficiente para você produzir. Nós temos algo em torno de 60 milhões de hectares possíveis de aproveitamento de áreas que foram degradadas, áreas que foram abandonadas e possíveis de produção. Hoje é possível se produzir, garantir produtividade, competitividade nacional, sem necessidade de desmatar mais nada do que restou das nossas florestas. Não há necessidade, e aí eu concordo com a tese, inclusive da CNA, quando diz que é possível se abrir um compromisso, e aí um pacto lançado em 2007, em que o Partido Verde foi signatário, propondo desmatamento zero até 2015, com um cronograma, com metas ano após ano. O próprio presidente Lula disse que não dá para segurar. E acho que houve um equívoco ali na posição do presidente. Primeiro, um sinal negativo, me permite, senadora, eu acho que foi negativo como um sinal da presidência da República ao dizer que não é possível desmatamento zero. Eu acho que temos que buscar desmatamento que ele queria dizer, zero. Não aceitamos imposição de fora. Não somente isso, eu acho que o presidente, Alexandre, ele se referiu de que alguém quer construir uma casa, ele tem que limpar o terreno. Mas nós não estamos falando de limpeza de terreno, limpeza entre aspas, porque mata não é nada sujo, então já é uma outra cultura que tem por aí. É uma outra Vou derrubar a sujeira e derruba a mata. Nós estamos falando de mata nativa. Mas a questão, eu até compreendo o que o presidente quis dizer, porque eu vivo a realidade lá no campo e então, portanto, sei mais ou menos como as coisas funcionam. E a senhora tem dirigido entidades pecuárias e agrícolas faz 30 anos por aí. Faz muito, nem tanto, mas pelo menos 23 anos eu dirijo, quase 30, isso. Vamos chegar lá. Mas mulher não gosta de aumentar as idades. Né? O presidente quis dizer, na verdade, que para impor um desmatamento zero, não basta o verbo, não basta um papel e um voto e uma lei. Precisa de dinheiro. Aliás, o papel até prejudica, recurso, né? Exato. Porque gasta a floresta. Então, na realidade, o desmatamento zero, deputado, impõe gasto público, impõe gastos à sociedade, porque você não pode pedir a um pequeno agricultor que tem um pedaço de chão de 10 hectares, que ele deixe de desmatar, porque ele precisa plantar o arroz, o feijão e o milho para abastecer e sustentar a sua família. Se eu não sei que seria necessário em torno de 1 bilhão de reais. 5 milhões de propriedades, assim, 5 milhões de propriedades, e nós temos que lembrar que a substituição do desmatamento, se nós queremos que aquele pequeno agricultor, especialmente, não desmate, ele precisa receber uma remuneração para continuar sustentando a sua família. Então, quando o presidente disse isso, ele quis dizer que
que assumir um compromisso dessa natureza impõe talvez um gasto que o Brasil não esteja preparado para fazê-lo no momento. Então, mesmo assim, com essa palavra de racionalidade do presidente, que eu quero aqui traduzir como bastante racional e equilibrada, nós estamos na CNA pregando o desmatamento zero na floresta. Porque o PV, ou os ecologistas, os ambientalistas pregarem o desmatamento zero é muito fácil. Agora, a própria classe, o próprio setor, pela primeira vez, admitir e aceitar é que é a grande novidade. Então, nós queremos